Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos aqui ministrar mais uma super aula para vocês. Essa aqui é uma aula que faz parte do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.261/68, e a estratégia que o professor adotou para ministrar esse módulo muito importante é o seguinte: o professor subdividiu em o máximo possível de assuntos, né? Por exemplo, na aula anterior, nós ministramos aí o direito de petição. A gente viu tudo sobre direito de petição e, com certeza, se cair qualquer questão sobre direito de petição, você pode ter certeza que você vai ter todas as condições de ganhar, de acertar e levar esse pontinho. Mesma coisa nós estamos fazendo aqui com os deveres, aquilo que é obrigação de fazer dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Eu gosto de falar de servidor público, né, de acordo com a Constituição. E os deveres estão previstos aí no artigo 241. Eu tenho certeza que no final dessa aula, com a quantidade de exercícios que o professor aqui colocou na aula, você não vai errar nenhuma questão sobre dos deveres, né? Primeira coisa, o professor gosta de ministrar a aula, de apresentar o assunto, primeiro uma visão sistêmica, e depois nós vamos detalhando o assunto e nós vamos aí comentando os pontos mais importantes. Primeiramente, os deveres faz parte do título 6º do Estatuto, que é a Lei 10.261, de 68, que diz dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Neste título, nós temos 2 capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo dos deveres e das proibições. Nesse capítulo, ele é subdividido em 2 seções. Dos deveres, artigo 241, que nós vamos trabalhar nesse momento. Dos deveres, 241, a gente vai trabalhar agora. Depois nós temos a seção número 2 das proibições, que é do 242 a 244. E, finalmente, o capítulo 2º das responsabilidades, que é do artiguinho 245 a 250. Ou seja, nessa situação, nós iremos aí trabalhar 100% o título 6º do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo. Bacana? Fechou. Vamos lá. O professor gosta de trabalhar com marcos que fazem o aluno fixar. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quantos são os deveres, segundo o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, a Lei 10.261 possui? É muito simples, são 14 deveres. E pode ter certeza que nós vamos trabalhar cada um desses deveres. Gente, você já se perguntou, olha só, esse título 6º do Estatuto são 3 coisas, né? 2 deveres, das proibições e das responsabilidades. Professor, são 3 coisas semelhantes, professor? Não, não são semelhantes, né? Professor, o que significa uma coisa, o que significa outra coisa, né? Então, para até facilitar nossos estudos, né? O que acontece? Eu quero colocar para vocês um modelo mental do que vem a ser um dever, o que vem a ser uma proibição ou uma responsabilidade. Por quê? Porque com um modelo mental fica muito mais fácil. Por exemplo, já vi exercícios que o cara chamou de uma proibição segundo o Estatuto, ele chamou essa proibição de um dever. Tá certo? Então, olha só, o que vem a ser um dever? Gente, dever, coloca um parênteses, escreva o seguinte: dever é o seguinte, é a obrigação de fazer. Então você tem um dever, tá certo, de todos os dias ir lá bater o ponto. É uma obrigação de fazer, tá certo? Dever, você é obrigado a fazer isso. E o que o servidor público do Estado de São Paulo ele é obrigado a fazer, segundo o seu Estatuto? 14 itens que nós vamos ver item a item, tá? Professor, o que vem a ser a proibição? Segundo o Estatuto, é aquilo que você é obrigado, aliás, que é aquilo que você não está autorizado a fazer, é de não fazer, é proibido, tá certo? É proibido, vamos falar de uma proibição aí, é proibido praticar aí, usura, por exemplo, tá certo aí?
no serviço público, o que acontece? Você é obrigado, você é proibido de fazer, não fazer. Então, dever você tem obrigação de fazer. Proibição você não pode fazer. Tá certo? Você é proibido, ok? Por exemplo, professor, eu quero outra proibição. O servidor público é proibido ingerir bebidas alcoólicas no recinto da repartição pública. Então, esse é o comportamento necessário. Então, ficou fácil. Se o examinador quiser lá confundir você do dever e da proibição, você vai lembrar. Dever é o quê? Não fazer. Aliás, dever é obrigação de fazer. Proibição, não fazer. Pronto. Professor, o que vem a ser a responsabilidade? A responsabilidade vem a ser as consequências do seu ato. Por exemplo, você causou um dano. Então você vai ter responsabilidade segundo a sua conduta, não é isso? Que pode ser administrativa, civil e penal. Então a responsabilidade é a responsabilidade que você tem perante os seus atos, né? Se você praticar qualquer coisa, causou alguma coisa, algum dano, você tem responsabilidade e vai ter consequências, você vai ter que pagar por isso ou vai ter que responder por isso. Bacana? Fechou? Dever. O que? Obrigação de fazer, proibição de não fazer e responsabilidade, você tem aí a responsabilidade em relação a consequências dos seus atos. Você assume uma responsabilidade, tá certo? Fechou. Então vamos lá. Artigo 241, são deveres do funcionário. Professor, o senhor disse que são 14, sim. Assunto fácil, porque é apenas um artiguinho. Meu amigo, minha amiga, não deixe de passar esse pontinho. É um só artiguinho, 241. É claro que essa aula aqui é uma aula instrutiva e para você fixar o conteúdo, você vai ter que ler mais vezes o código seco para você fixar o conteúdo. Vamos lá, artigo 241. São deveres do funcionário. Primeiro, está aqui, ser assíduo e pontual. Pronto. Professor, ser assíduo e pontual. O que é assíduo? Constantemente e pontual. Você cumprir com seus horários, né? Professor, então isso aqui é uma obrigação, o que você tem de fazer, tá certo? É um dever. Pronto, não tem muito mistério, não tem muita explicação. É o primeiro dever. O segundo dever, muito simples, né? Vamos lá. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. E aí, prof, vamos lá. Primeira coisa, quando você fala cumprir as ordens superiores, ou seja, na administração pública existe uma hierarquia. E na hierarquia existe o princípio da liderança, da chefia. Então, olha só, você é obrigado a fazer cumprir as ordens superiores. Só que quando essas ordens, né, forem ilegais, você tem o dever de representar, denunciar. Lembra na aula lá de petição? Então, olha, você tem o direito, você tem a obrigação de quê? Por exemplo, o meu chefe, tá? Meu chefe passou uma ordem para mim que era para desviar determinado material da administração pública. Você sabe que você não pode desviar material da administração pública, mesmo como ordens. Então, essa é uma ação que você está fazendo, que ela está, olha só, manifestamente ilegais, ou seja, está em desacordo com o ordenamento jurídico. Então, qual que é a ação do servidor aqui? Ele tem a obrigação de representar as ordens ilegais, aí, manifestamente ilegais. Tranquilo, tranquilo. Ah, professor, esse assunto aqui, professor, não cai em prova. O quê? Não cai em prova, né? Então vamos lá, primeiro desafio para vocês. Olha, eu vou colocar aqui o inciso e vou mandar a questão para vocês. Olha só, uma questão aqui recente, tá, da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, VUNESP 2009, ou seja, não é tão recente, mas caiu esse assunto. Segundo as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, referente aos deveres e proibições dos funcionários, tem-se que: a. Cumprir as ordens superiores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? E manter sigilo sobre elas, mesmo quando forem
manifestamente ilegais. É um dever. Olha só, gente. Mesmo quando forem manifestamente ilegais. Sobre a questão do sigilo, isso aqui vai ser cenas para os próximos capítulos que nós iremos trabalhar. Mas, tirando a parte do sigilo, não invalidou a questão. Aí eu pergunto para vocês, essa questão está correta ou ela está errada? E aí? Professor, ela está errada. Tudo bem, você acertou, ela está errada. Mas eu não vou me contentar somente com isso. Eu vou pedir para vocês o seguinte, para vocês apontarem nessa questão onde está o erro. O erro está aqui, ó. Manter, aí, ó, sobre elas, mesmo quando forem. O que acontece? Esse mesmo quando forem, o que? Sigilo. Você não pode manter sigilo nessa situação. Você tem que fazer o seguinte, ó, representar quando for ilegal. Quando for ilegal, você aí deve representar quem fez esse ato. Bacana, fechou 10 aí, então não tem aí, nós não temos aí o que discutir mais. Então a questão está errada. Viu como essa questão cai em concurso? Tá aí, cara. Assim que cai, o aluno tem que saber o seguinte, que o examinador, principalmente a banca da VUNESP, o examinador da VUNESP gosta muito de copiar texto da lei, letra da lei. Professor, esse assunto cai mais? Cai. Olha só, mais uma questão para vocês. Tribunal de Justiça de São Paulo, VUNESP, escrevente técnico judiciário 2011. De acordo com o que dispõe a Lei 10.261 de 68, é proibido ao funcionário público. Ó. Vamos lá. A. Cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente ilegais. E aí, meus amigos? Professor, o senhor me ensinou o macete que eu não vou errar. Cara, aqui é proibir, não é proibição. São 3 coisas que vão andar juntas. O dever, que você tem a obrigação de fazer. Você tem a proibição que você o quê? Você não pode fazer, não fazer, e você tem a responsabilidade. Esse item, cumprir as ordens superiores, ok, representando quando forem manifestamente ilegais, ele é o quê? Ele não é uma proibição, mas trata-se de um dever. Professor, eu não acredito, professor, que é o seguinte, professor, que esse assunto cai em prova, sim, cai. O examinador tem coragem de fazer isso? Claro que tem. Mas olha só, mas é uma questão fácil. Se você decorou aí, se você tem aí um modelo mental, você acerta essa questão facilmente. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Então a gente falou que são 14 deveres. Vamos para o terceiro dever. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. Claro, tranquilo, é uma obrigação de fazer, tem que ter esse comportamento, não tem muito a que acrescentar. Item 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, e especialmente sobre despachos, decisões ou providências. Está aí. Eu disse para vocês que nós iríamos falar sobre o sigilo, e chegou aqui a hora do sigilo. Ó. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e especialmente sobre despachos, decisões ou providências. Bacana, né? Lá na questão estava errado porque ele falou o seguinte, mesmo quando você estiver fazendo uma coisa ilegal, você deve manter sigilo. Está errado, você tem um dever, a obrigação de fazer. Qual que é a obrigação de fazer daquele item? A obrigação de fazer é representar o ator, o responsável pela ilegalidade. Bacana? Vamos lá. Item 5. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Então está aí para vocês aí. Se você lá no exercício da sua função, você viu qualquer irregularidade, você tem a obrigação de quê? Você tem a obrigação, você tem o dever de representar, ou seja, de denunciar aí
a pessoa que está fazendo isso. Se você não fizer, você está descumprindo o estatuto do servidor e provavelmente você vai ter que responder por isso. Professor, esse item 5, representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Isso não cai em concurso, o quê? Olha só, caiu sim. Secretaria Estadual de Educação, São Paulo, VUNESP, 2009. Segundo as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, referente aos deveres e proibições dos funcionários, tem que ser, letra B, representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções, é um dever. E aí, professor? Claro que isso é um dever. Leu esse cara aqui, e vou voltar, ler de novo aqui, ó. Isso aqui é um dever, representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Então, esse cara aqui, ele é um dever. Professor, por que você fez questão de ler de novo? Isso aqui é simples, olha só. Dá para mostrar para vocês o padrão da banca VUNESP. Qual que é o padrão da banca VUNESP? A banca VUNESP adora, tá certo, em relação a esse assunto aqui, Ctrl+C e Ctrl+V, ou seja, cópia letra da lei. Então, é o reforço que eu digo para vocês que você vai ter que fazer uma leitura aí mais profundamente do artigo 241, e não só 241, mas todos os artiguinhos. Bacana? Vamos lá, né? Continuando, o sexto dever aí dos servidores, né? Tratar com urbanidade as pessoas. Tá certo? O que é esse NR, nova redação? O que é essa nova redação? Que teve uma lei posterior ao estatuto, né? Do estatuto, que alterou essa redação. Que foi aqui, ó, a lei complementar 1096 de 2009. Tá certo? Urbanidade as pessoas. Professor, tranquilo. Professor, eu nunca vi falar nesse tal de urbanidade. Esse tal de urbanidade, eu garanto para vocês que isso aí está em todos os estatutos públicos que eu conheço, da União, dos estados, do município. O que significa ele, né? Muito simples, qualidade ou caráter de urbano, cortesia, delicadeza, polidez. Então, os servidores públicos têm a obrigação, têm o dever de tratar todos com cortesia, delicadeza e polidez. Ah, bacana, professor. Mas isso, professor, não é que acontece na prática. Olha, não é, você tem que denunciar, mas ele tem essa obrigação? Tem. Item 7. Residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. Tá? Bom, esse inciso aqui, né, na minha opinião, aí é um inciso ultrapassado, que eu acho que dificilmente ele vai cair. Lembrando que o Estatuto de São Paulo data de 68, né? Se isso aí for por algum julgado, aí tenho certeza que esse aqui não vai ser aplicado, esse inciso número 7. Inciso número 8. Mas o aluno tem que saber que é um dever que está no Estatuto, porque pode ser cobrado isso. Item 8. Providenciar para que esteja sempre em ordem o assentamento individual, a sua declaração de família. Ok, né? Item 9. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Isso é um dever. Dever de quê? Zelar pela economia, tá certo, da coisa pública que é colocada à sua disposição. E item 10, muito fácil também, né? Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. Professor, então eu sou obrigado, professor, a trajar o uniforme? Sim, quando tiver, você é obrigado, segundo o item 10, né? Vamos continuar. Item 11, né? Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. Item 12. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho, né?
Olha só, né, rapaz, quando eu li um negócio desse, eu lembrei na minha época de repartição, né? Rapaz, tem algumas situações que tinha de tudo, menos o espírito aí de solidariedade, conforme preconizado no Estatuto do Servidor. E tem 13, penúltimo, né? Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. E, finalmente, o último dever, o 14º dever do servidor público é o seguinte: proceder na vida pública e privada na mesma forma que dignifique a função pública. Ou seja, o Estado não quer que você seja uma pessoa politana lá no serviço público e lá na sua casa você seja um capeta. Ele diz o seguinte: ele cobra postura, comportamento, tanto no exercício da função pública quanto na sua vida particular. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Professor, esse cara aí, professor, cai em prova, cai, né? Tá certo? Então aí, temos aí 14 deveres. De novo, pela terceira vez, vamos exercer a leitura, porque qualquer um desses pode constar na sua prova, ok? Agora, alguns exercícios que a gente separou. Vamos lá, né? VUNESP 2010... TJ São Paulo, escrevente judiciário, técnico judiciário. Nos termos da Lei 10.261, é correto afirmar que, olha só, é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, desde que recolhida a respectiva taxa, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Nós já vimos essa questão. Essa letra A aqui, o fundamento dela está no artiguinho 239, tá certo? 239, é isso mesmo, 239. E o erro dela está o seguinte: para exercer o direito de petição, conforme consagrado na Constituição Federal, não há cobrança, não fica atrelada à cobrança de taxa. Então o erro está aqui, então está errada essa questão. Letra B. Tá, esse assunto aqui nós já vimos na aula anterior, tá, na aula 2, está aí para você já. É dever do agente público recusar-se a protocolar ou encaminhar petições que contenham pedidos manifestamente ilegais. Também está errado porque no artigo 240, parágrafo único, aliás, no 239, parágrafo único, diz que o agente não pode recusar. Então isso aqui não é um dever, pelo contrário, está errado isso aqui, né? Ele não tem um dever, não pode recusar, está errada. C. É dever do funcionário proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. E aí, prof, rapaz, acabamos de ler esse sujeito aqui. Esse aqui é o cara que está no 241, inciso 14 da lei 10.261 de 68. Então está correto, isso aqui é o quê? Realmente esse cara aqui é um dever. O que é o dever? Obrigação de fazer. O que é proibição? É de não fazer. Você acerta as questões. Então já encontramos o gabarito, a letra C. Mas vamos continuar, é muito legal, né? E é bom que a gente também revê aqui alguns conceitos, né? Ao funcionário é proibido empregar particular no serviço público, né? Isso aqui está errado, a gente vai ver isso na proibição, tá certo? Das proibições. O que ele fez aqui? Ele confundiu o texto, tá? Ele confundiu o texto não é esse. Letra D, tá? Letra D. Letra E. Ao funcionário é proibido tratar com urbanidade companheiros de serviço e as partes. Gente, primeira coisa, não é proibido, é o quê? É dever tratar com urbanidade. Tá certo? É um dever tratar com a urbanidade. Logo, nós já encontramos aí a alternativa correta, né? Professor, mas eu fiquei numa dúvida dessa letra D, né? Ao funcionário é proibido empregar particular no serviço público, né? Cara, falou que é proibido, você tem que pular para o 242, o artiguinho. Lá no 242... está escrito isso, ao funcionário é proibido, né? Isso aqui é a alternativa. O que está escrito lá? Lá no inciso 8, a 8ª proibição do artigo 242, traz o seguinte:
empregar material do serviço público em serviço particular. Isso que está escrito, isso que é a proibição. E não, ao funcionário é proibido empregar particular no serviço público. Ou seja, ele trabalhou com essas letrinhas aqui e invalidou a questão, tá certo? Questão top, hein? Eu tenho certeza que muitas pessoas aí se confundiram e marcaram a letra D. Mas é claro também que aquela letra C também estava de graça, né? Vamos lá. O último exercício da aula. Secretaria Estadual de Educação, São Paulo, VUNESP 2009. Segundo as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, referente aos deveres e proibições dos funcionários tem que ser. Então, olha só. Então, ele com certeza, o comando da questão, ele colocou lá, referente aos deveres e às proibições. São duas coisas diferentes. Se você já vai para a questão sabendo que dever é uma obrigação de fazer e a proibição é de não fazer, você já mata, você tem como saber se é. Por exemplo, cumprir as ordens superiores e manter sigilo sobre elas, mesmo quando forem manifestamente ilegais, é um dever. Ok, realmente isso aqui é um inciso lá do dever. Só que, olha só, ele tem o dever de quê? De representar e não de manter sigilo. Aí está o erro, tá? A gente já falou sobre isso. Letra B. Representar os superiores sobre todas as irregularidades que tiver conhecimento no exercício de suas funções é um dever. Correto, é um dever. Então já encontramos aqui a alternativa correta. C. Constitui uma proibição o atendimento com preferência sobre qualquer outro serviço a requisições de documentos feitas pelas autoridades judiciárias, mesmo que para a defesa. O que acontece aqui? O único erro é que esse cara aqui não é uma proibição, mas é um dever. Ah, professor, beleza. D. Promover apenas manifestações de apreço sobre a repartição ou tornar-se solidário com elas constitui um dever? Errado. Por quê? Porque esse sujeito aqui não é um dever, é uma proibição. Percebe-se o seguinte, que o exercício ele vai querer cobrar dever e proibição. Nessa aula aqui só foram o quê? Deveres, que são 14. E o exercício de comércio entre companheiros de serviço é uma proibição, ok? Enquanto que promover, subscrever listas de documentos na repartição não é. Está errado porque isso também é uma proibição aí. Pronto, fechou aí. Letra B, de bola, né? Professor, estou gostando demais da forma que você está explicando. Cara, aqui a gente prepara a aula, a gente ministra a aula de uma forma para que você pontue. É só seguir as orientações pedagógicas que tenho certeza que você vai sair muito bem na prova. Valeu, meus amigos. Então, aí, encerramento dessa nossa terceira aula. É o seguinte, nunca deixe de que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Sonho é sonho, então você sempre tem que correr atrás dele. Não entre nessa defensiva. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.